Hello! Bem-vindos a mais um vídeo! No vídeo de hoje eu venho trazer para vocês contando como que foi a parte prática de fazer o exame para a carta de condução aqui em Portugal. E sim, eu passei de primeira! Gente, tô tão feliz, vocês não têm noção! E aqui tá a minha licença, aqui tem a aprovação, né, do exame prático, e eu tô super feliz por ter sido aprovada e vou contar um pouquinho para vocês como que foi essa experiência. Então deixa eu colocar vocês aqui no cantinho pra gente poder começar a conversar. Já tem um vídeo aqui no canal falando como que foi a parte teórica e eu falei tudo pra vocês como que foi a minha experiência nessa parte teórica. Então eu vou deixar aqui no card, vai estar em algum lugar aparecendo aqui se vocês quiserem assistir. No final de março foi quando eu tive a aprovação, né, da parte teórica. E aí eu só vim começar as minhas aulas no dia 18 de abril, porque eu fiquei à espera do professor me chamar para poder fazer as aulas, né? Eu anotei todas as aulas práticas que eu estava fazendo. Eu fiz uma listinha aqui, não sei se vocês conseguem ver, ó, fiz uma listinha. No total, o que você precisa fazer são 32 aulas práticas. Então, eu coloquei de 1 a 32. E aí, fui colocando as datas dessas aulas práticas que eu tinha feito, né? Assim, eu conseguia ter um controle maior. O professor também faz isso tudo, a gente também assina um papel depois que termina de fazer cada aula, você assina lá que você tem a presença, né? Só que eu queria controlar também quando que foi essas aulas. Então eu sempre acabava a aula, vinha aqui na listinha e colocava a data. Então aí eu comecei as aulas, as primeiras aulas ali é só volante, você fica só no volante e nos piscas, né, que é a seta. Então você fica só controlando isso, o professor vai nos pedais, tudo, depois ele vai liberando e aí você começa a aprender realmente a conduzir o carro por completo, né? Depois, quando foi liberando ali para fazer minha embreagem, para fazer as manobras, aí que o bicho começou a pegar. Eu pensava assim, meu Deus, não vou conseguir dar conta, porque dá conta dos piscas, dá conta do volante, do acelerador, do freio, daí fazer embreagem, é muita coisa pra você dar conta. Daí, quando começou tudo, foi bem complicadinho, mas as aulas ali iam fluindo, né? Eu acho que pra mim, a pior fase de todas as aulas que eu fiz ali foi as fases da semana antes do meu exame. Faltava assim algumas, acho que umas 15 aulas, se não me engano, e aí o professor marcou a prova, porque ele disse que estava demorando para marcar a prova, e o IMT estava demorando, né? Então, tipo assim, marcaria hoje para daqui mais de um mês. Então, ele preferiu marcar antes para poder ter o tempo ali e ele conseguir ajustar as aulas para essa semana antes do exame, né? Ou para marcar o exame é a mesma coisa do exame teórico, você assina lá uma folha que você realmente quer marcar o exame prático e que se você não comparecer, você vai ter que pagar novamente para fazer. Então você assina essa folha, daí ele marcou para o dia 26 agora de agosto. E eu não tava segura de fazer esse exame. E eu fiquei ali insegura, mas eu tinha tipo umas 12 aulas, eu acho. Tinha muitas aulas pela frente. Então ele falou que tinha tempo para poder aprender o restante que faltava para praticar, né? E quanto mais se aproximava do meu exame, mais nervosa eu ficava. Por quê? Porque eu pensava, não vai dar tempo de eu aprender tudo que eu preciso. Porque cada aula que eu fazia, eu descobria um erro, eu errava muitas coisas. Então eu ficava, meu Deus, já era, já sei que eu vou chumbar nessa prova, que eu vou ter que refazer, porque acho que não vai dar bom. Gente, pra vocês terem noção, minha prova estava marcada para uma segunda-feira, foi dia 26 agora. Na segunda-feira anterior ao exame, eu estava errando muito. Tanto que na parte de estacionamento, principalmente de baliza, também estava errando bastante. E aí o professor falou comigo, porque no dia do exame iria fazer a prova junto com uma amiga. Ele falou, vem assistir a aula dela, porque ela faz a baliza melhor do que você. Então você consegue visualizar como que ela faz, para você pegar o jeito de fazer também. Então eu assisti a aula dela todos os dias de semana anterior ao exame, né? E isso ajudou muito a melhorar, porque quando foi na quinta ou sexta eu já estava bem melhor nas aulas. Na sexta, então, que foi a última aula, né? O professor disse que se você fizer tudo isso aqui que você fez nessa aula, você já tá aprovada. Nessa semana anterior à prova, eu tive muita crise de ansiedade, que eu tive que comprar até um remédio natural para poder tomar, porque não tava dando, eu não conseguia fazer nada, só pensava nessa prova, né? E nas aulas, né, a gente treina, tem umas manobras aqui em Portugal que são obrigatórias pro exame. Estacionamento, né, que é
fazer ali a baliza. Tem contorno de passeio de marcha atrás, que é contornar a calçada com carro de ré, né? Tem que fazer estacionamento de marcha atrás também. Tem a inversão do sentido de marcha também, parar numa ladeira e aí você arrancar. Para o carro, depois você tem que arrancar. Aí tem que fazer a meia embreagem, né? Pra ver se você sabe fazer a meia embreagem. Então essas são as manobras que são obrigatórias e que o professor treinava todos os dias com a gente. O exame não é feito aqui em Pombal. As escolas aqui de Pombal normalmente fazem exame em Leiria ou Porto de Mós. Então no sábado a gente precisou ir para Porto de Mós, né, pro MT de Porto de Mós, para poder fazer ali o percurso que iria ser na prova na segunda-feira. Então o professor levou a gente saiu daqui muito cedo, acho que foi 7 horas da manhã daqui de Pombal. E aí chegamos em Porto de Mós, a gente fez todos os trajetos possíveis que o avaliador poderia fazer no dia do exame, né? Então o professor ensina tudo direitinho, ensina as ratoeiras, como fala aqui, né? Que é as pegadinhas, tem umas vias que tem meio com umas pegadinhas, então ele ensina tudo, vai em todos os lugares. No caso da gente, saímos de Porto de Mós, fomos à Batalha, fomos a Alcobaça e em Porto de Mós, né? Demorou assim, ó, horrores, a gente foi 7 horas da manhã. Daqui pra Porto de Mós demora mais ou menos uns 40 minutos. E aí a gente rodando lá, a gente voltou pra casa, era 1 hora da tarde praticamente. Então a gente passou a manhã inteira só treinando. O professor tem, no caso, ele levou 4 alunos, que foi eu, a minha amiga, mais 2 alunos que iriam fazer exame no mesmo dia. Fizeram os 4, vários percursos. E ele ia sempre conversando. Olha, aqui tem isso, aqui tem que ter atenção a isso aqui. Ele sempre dizia lá as dicas. Então, o que foi muito bom. E uma coisa também, a gente definiu antes, né, de fazer a prova, quem queria primeiro, quem fazia a prova primeiro, quem fazia a prova por segundo, né? Porque no dia do exame prático, são 2 alunos fazendo por carro, né, por vez. Então, são os 2 alunos, no meu caso foi eu e uma amiga minha, né, mais um instrutor que nos ensinou e mais o avaliador. Então, são 4 pessoas no carro. Daí, definimos que a minha amiga ia fazer primeiro e eu ia ficar por último. Preferi desse jeito por causa da minha ansiedade, porque eu já tinha feito as aulas dela com ela e eu vi que eu esperando ali, vendo ela conduzir, acaba que me acalmava um pouco, que tinha tempo para pensar ali, acalmar. Então foi melhor nas aulas. Então pensei, se nas aulas foi bom, no exame também deve ser. Então deixei para fazer por último. Daí pronto, fizemos o percurso todo, voltamos para casa, daí não tinha mais aulas. Acabou no sábado e na segunda-feira nosso exame estava marcado para as 10 horas da manhã. Então saímos de Pombal às 7 horas da manhã, porque os outros 2 alunos que também iam fazer exame, eles fariam o exame às 8h30. Então a gente foi todo mundo junto. Daí eles fizeram o exame às 8h30 e no meu caso eu fiz às 10 horas. E aí chegamos no lugar do exame, no MT lá, o pessoal fez, né? E ficou eu e minha amiga esperando muito tempo, porque o pessoal começou, era 8h40 o exame, e a gente só foi fazer às 10 horas. Então a gente ficou lá esperando. Eu tava calma, de início eu tava calma, mas quando foi chegando, que são vários carros, né? Então eles saíam e depois eles estavam voltando, a gente ficava vendo tudo. E eles voltando, muitos alunos vinham, né? Voltavam e estavam reprovados, tinham chumbado, né? Então a gente ficava nervosa, meu Deus, pensando que podia ser com a gente. Tinha umas meninas lá que choravam, então a gente ficou vendo tudo isso e ficava muito nervosa. Daí pensei, não, vamos se acalmar, que vai dar certo, né? Vamos pensar positivo. Daí quando foi 10 horas, o avaliador lá chamou. Então foi um avaliador homem que, por coincidência, esse avaliador que foi fazer o meu exame prático, né? Ele foi o mesmo que eu fiz a segunda vez o exame teórico que eu chumbei, né? Daí quando eu vi que era ele, eu fiquei assim empolgada, eu fiquei já feliz, sabe? Por ver que era ele. Então pensei, ele é muito legal, ele é muito gente boa, porque eu já conheci ele, então eu fiquei mais tranquila ali. No dia do exame é obrigatório levar, né, a sua licença de aprendizagem. No caso é essa daqui, mas a minha tá só uma folhinha porque o restante eles ficaram, mas ela é maior, ela tem 3 folhas assim. E aí você tem que levar a licença junto com um cartão de residência. E uma coisa, a gente que tem residência, né, tem que ser válida. No dia do exame, a residência tem que ser válida. No caso de quem tem CPLP, só levar o decreto junto, que aí consegue mostrar que ela foi prorrogada, né? Se você não tiver com a residência válida, não pode fazer o exame, então tem que ser válida. E tem que levar também 40 euros. Na hora do exame, o avaliador lhe chama, e aí ele pede para entregar o cartão de residência, ou BI, entrega também a licença, ele já fica com a licença, ele só verifica se os teus dados estão corretos, né? E aí depois te entrega o cartão de residência e a licença ele fica pro exame, né? Daí pronto, fomos pro carro. Como eu ia ser a segunda a fazer, né? Uma faz assim, o percurso é saindo do IMT, vai para uma cidade, uma leva, e depois a outra pega
nesse local de troca e traz o carro de volta pro IMT. Então, no meu caso, eu iria só trazer o carro. Então, como eu fui ser a segunda a fazer, o avaliador pediu para eu poder sentar atrás da minha amiga. Então, ela ia no volante e eu ia atrás dela, do lado do avaliador, e atrás do avaliador iria o nosso instrutor, né? Então, a gente foi, ela começou do IMT e a gente foi a caminho de Batalha, que foi o percurso que a gente achou, assim, um pouco mais difícil, que era um pouco mais complicado, porque nesse dia, lá em Batalha, tava tendo uma feirinha. Então, o centro tava, assim, muito complicado, tinha um trânsito, e a gente tava com medo de pegar esse caminho aí. Mas foi o que calhou. E ele não diz pra você, tipo assim, vamos pra Batalha, vamos pra Alcobaça. Ele não diz. Ele só vai ele guiando ali. Você vai e começa a dirigir, saindo ali, ele fala assim, na próxima você vai pegar a esquerda, na próxima você vai pegar a direita, na rotunda você vai sair na segunda saída. Ele só vai dizendo essa aí. E aí eu fui vendo o caminho de volta. Porque como eu ia trazer o carro, é o mesmo caminho que vai, é o mesmo que volta. Então eu fiquei de olho no outro lado, né, da pista lá, pra poder ver como que eram as placas, pra me ter uma noção na hora que eu fosse voltar no carro. O tempo total de duração do exame são de 40 minutos. Então a minha amiga começou a fazer, a gente chegou no centro de Batalha, ela fez todo o percurso ali no centro de Batalha, aí tem que fazer as manobras obrigatórias, né? E pronto, aí chegou no momento de fazer o estacionamento de ré. Daí ela fez o estacionamento de ré. Ela teve um pouco de dificuldade para fazer estacionamento, fez já a 4ª vez, que ele foi muito bonzinho, porque ele deixou fazer, porque normalmente só tem 3 chances de fazer, né? E ela, na 4ª vez, ela conseguiu colocar o carro, estacionou. Daí ele mandou ela sair para poder trocar. E eu não tinha entendido que era para trocar comigo, ele só mandou ela sair. Daí eu pensei, meu Deus, será que ela reprovou? Só que ninguém pode falar nada na hora do exame. Daí pronto, ele mandou ela sair do carro e eu não entendi que era pra me poder ir. Aí eu fiquei com o cinto no meu lugar e o professor falou assim, vai. Aí eu me toquei que era eu. E aí eu fui pra frente do carro, ajustei todos os bancos, o espelho, tudo. E ele disse, quando estiver pronta pode seguir a marcha, né? Aí pronto, eu fui, fiz ali, saí, andei no centro de Batalha. E aí ele mandou fazer a manobra de estacionar de marcha atrás, né? Gente, essa manobra, meu Deus do céu. O professor ficou com raiva da gente, que a gente fez muita coisa errada. Na hora dessa manobra, a minha amiga teve dificuldade. E aí depois, quando eu fui fazer, eu tive muita dificuldade também. Eu coloquei o carro, só que na hora de alinhar, eu achava mais fácil fazer quando tem um carro estacionado. Porque você vai se basear ali pelo farol do carro que está estacionado, né? Então pra mim era mais fácil do que não ter nenhum carro. E eu peguei um lugar que não tinha nenhum carro, então era livre. Aí só tinha que se guiar pelas linhas do estacionamento. E aí eu tive dificuldade na hora de colocar. Eu coloquei, daí ficou errado, eu tentei ajustar para um lado, para o outro, para frente, para trás, fiz várias vezes. Ele foi muito paciente. Daí ele falou assim, anda lá, ajusta esse carro. Vai fazer que nem a outra, tipo, porque já tinha meio que se estressado um pouco, porque a minha colega também tinha demorado pra poder estacionar desse jeito, né? E ele viu que eu também tava tendo dificuldade, então ele já ficou meio assim, aí ele mandou eu ajeitar, daí eu consegui arrumar o carro, pronto. Daí fui andar no centro, peguei um trânsito na parte da feirinha ali de Batalha. Peguei um trânsito, ó, que eu fiquei um tempão nesse trânsito. E aí eu pensei logo na minha cabeça, quanto mais tempo eu ficar aqui, mais rápido passa o meu tempo de prova e então corre o risco de ser mais aprovada, né? Então fiquei ali tranquila. Daí ele me mandou fazer as manobras obrigatórias, mandou parar na subida e arrancar com o carro, né? Pra fazer a minha embreagem. Daí eu parei com o carro, ajeitei tudo pra fazer, fui sair com o carro. O carro, puf, morreu. Aí eu, meu Deus. Daí liguei o carro de novo, fui fazer de novo a mesma coisa, o carro morreu de novo. Gente do céu, eu fui ficando nervosa. Porque você só pode deixar o carro morrer 3 vezes, né? E acho que seguidos, pode deixar morrer 5 vezes seguidos. Mas durante o percurso todo, só pode deixar morrer 3 vezes. Então eu fiquei assim, meu Deus do céu. Daí era a minha 3ª chance. Daí deu uma coisa, diz assim, ó. Olha pra marcha. Gente, eu tava de 2ª marcha. Como que a pessoa quer sair com o carro na 2ª marcha? Eu acho que eu fiquei nervosa que eu nem olhei pra lá. Aí na 3ª vez eu olhei, eu digo, meu Deus. Aí coloquei logo a primeira, daí saí tranquila no carro. E ele mandou logo à frente já fazer inversão no sentido de marcha. A gente fez inversão no sentido de marcha num local que ficou muito na minha cabeça, porque o professor tinha falado que ali era um local que tinha tipo uma valazinha assim na frente, então tinha que ter atenção, tem que fazer devagar. Então já sabia fazer porque no sábado eu tinha feito bem. Então aí foi tranquilo, fiz a inversão no sentido de marcha, ele mandou também estacionar. E gente, eu fui estacionar nada mais nada menos que atrás de um Tesla. E eu fiquei, pronto, ferrou. Se eu bater nesse Tesla já era. Mas aí eu consegui estacionar de primeira também. Ele mandou fazer o contorno do passeio.
também fiz de primeira, foi super tranquilo. Daí pronto, a maior dificuldade foi realmente estacionar de marcha atrás. Daí depois eu fez lá em Batalha, no centro, né, fiz todas as manobras, ele mandou eu ir pro local pra poder sair de Batalha, né, pra gente poder voltar pro Porto de Mós. E ele era muito bonzinho porque ele falava 2 vezes. Ele falava assim, ó, primeira saída, primeira saída. Ele sempre repetia. Daí também teve um momento que eu não entendi muito bem qual que era a saída, ou esqueci qual era a saída. Daí quando eu tava fazendo a rotunda, eu perguntei a ele, eu falei assim, a terceira saída, né? Ele falou, é assim. Pronto, não tenham medo de perguntar quando for na vez de vocês, porque eles não mordem, tá? Eles são tranquilos, pelo menos o que eu peguei foi muito tranquilo. Então eu perguntava sempre a ele. Ah, teve um momento também que eu peguei numa ruazinha que tinha cedência de passagem. Tinha aquela placazinha que é uma seta vermelha e uma seta preta. Então ela é de cedência de passagem. Daí você tem que ficar de olho, porque na hora que eu passei por ela e ele manda voltar de novo no mesmo lugar. Então eu passei e não tinha ninguém. Então foi tranquilo. Na hora de voltar por essa rua, eu ia voltando e quando eu fui chegando na rua, tinham 2 carros vindo. Daí o que eu fiz? O professor já tinha falado com a gente se viesse carro parasse no cantinho e deixasse eles passarem pra poder prosseguir, né? Daí eu pensei, eu vou fazer o que o professor falou. Parei assim mais de um cantinho à direita, daí e deixei o pessoal vir, né? Os 2 carros vir. Só que aí tava muito... Eu achei que tava um pouco mais pra esquerda, então pensei, vou botar um pouco mais pra direita. Daí eu avisei a ele assim, olha, vou só um pouco mais pra frente pra poder liberar aqui, o pessoal passar. Daí ele não falou nada. Fui um pouquinho só pra frente, botei um pouco pra direita, pronto. Aí os outros carros conseguiram passar, depois que eles passaram é que eu fui. Então isso é uma coisa que tem que realmente ficar bem de olho, porque o professor falou que já teve muita gente que chumbou ali naquele local. Então foi uma coisa que eu fiquei bem atenta e foi tranquilo. Teve um momento também que eu fiz uma coisa que não foi tão certa, que foi quando eu vinha na via aqui, tem uma ruazinha à direita, e aí eu não vi o sinal de stop que a pessoa da direita tinha, né? Daí eu pensei, quem vem pela direita tem sempre prioridade. Então o que é que eu vou fazer? Eu parei e para o outro que estava à minha direita ir, né? Só que eu não vi que tinha um stop. Daí o avaliador falou assim, anda lá, Heloísa, lê os sinais. Aí eu falei, desculpa. E aí prossegui, né? O cara já tinha passado do carro. Então ele falou isso pra mim, eu fiquei atenta. Porque se ele falar uma vez pra você, chamar a atenção você uma vez, e lá na frente você repetir o mesmo erro, ele pode te chumbar ali. Então como ele falou daquilo, eu fiquei na minha cabeça, eu não posso fazer isso de novo. Então eu sempre olhava pros sinais que estavam na rua à direita, né? Então esse eu sempre fiquei de olho. Daí foi isso. Nas rotundas, eu tinha muito medo das rotundas. E eu estudei muito sobre rotundas porque o maior índice de reprovação são em rotundas. Então eu já estudei bastante pra não errar. Então a rotunda, graças a Deus, foi tranquilo. Eu entrei e saí direitinho, então não tive erro nenhum. A gente voltou para Porto de Mós, fomos saindo, eu peguei uma via mais rápida. Ah, e aqui no exame você tem que pegar a autoestrada ou a IC, no meu caso foi IC9, né? Que é uma via que pode pôr 100, e aí sempre pega. Tem alunos que pegam a autoestrada, tem outros que pegam a IC9. Então o que eu achava também difícil era entrar na via de aceleração, né? E eu achava difícil isso, só que eu consegui fazer, graças a Deus foi tranquilo. A volta de batalha pra Porto de Mós foi super tranquila, então consegui trazer o carro. Tava na minha cabeça, eu preciso se concentrar, vou fazer aqui o que eu sei fazer, e fiquei concentrada no que eu precisava fazer, sabe? Por um momento eu pensei assim, nossa, será que eu tô aprovada? Porque ele não mandou eu descer do carro no momento. Porque se você reprovar, né, ele manda você trocar com o instrutor. Então significa que você reprovou. Ele manda você parar, para mais à frente, aí você troca com o instrutor. Quando fui chegando no IMT, né, que era pra entrar pro MT já, pro estacionamento, eu fiz uma entrada que não foi tão boa, que ele achou ruim, que ele falou assim, tem que fazer perpendicular. Aí eu, tá bom. Aí eu só falei assim, desculpa. Daí entrei no estacionamento, ele mandou eu estacionar de frente. Gente, a merda que eu fiz. Era assim o estacionamento, né? Daí o que é que eu fiz? Eu estacionei o carro assim, ó. Aí ele, o que que tu tá fazendo? Anda lá. Aí eu dei uma marcha atrás e já ajustei o carro, pronto. Daí eu parei o carro, tirei o cinto, desliguei, tirei o cinto. Aí ele falou assim, peraí, vamos pra onde? Espera aí. Porque ele não tinha dito que a gente tinha sido aprovado ainda, né? Então a gente já queria sair do carro. Daí ele falou assim, eu gostei muito da condução de vocês duas, foi uma condução tranquila, vocês respeitaram todos os sinais, foi muito tranquilas, eu gostei bastante do jeito que vocês conduziram também, com atenção. Primeiro ele falou assim, vocês estão aprovadas, aí eu fiquei, meu Deus, não acredito. Daí ele explicou que gostou muito, e aí mandou a gente ter juízo no templo de provisória, né? A gente tem juízo agora, prestasse atenção na via, pronto.
Daí desejou os parabéns e pronto. Daí a gente foi aprovada, aí ele preencheu lá o papel que foi aprovada. Daí quando saiu do carro, o instrutor da gente, ele pede os 40 euros pra poder pagar lá, porque ele que vai pagar, não é a gente fica lá no carro esperando. E gente, eu fiquei tão feliz e sem acreditar que eu tinha sido aprovada, porque eu tava pronta pra chumbar ali, eu tava pensando que eu iria chumbar. Eu não acreditava que tinha acabado todo aquele processo que eu já fazia 1 ano e 3 meses que eu tô nesse processo de tirar a carta de condução, né? Que passei poucas e boas na parte teórica que eu reprovei. Então eu imaginei, eu tava com aquele trauma da teórica de reprovar várias vezes. Então eu pensei, na prática acho que já era, vou reprovar também. E graças a Deus fui aprovada. Mas eu penso assim, eu acho que não foram erros graves que a gente cometeu, sabe? Não parar stop, na rotunda, não dar prioridade, essas coisas. Então não foi um erro grave que eu cometi. E o professor falou até que normalmente é raro uma pessoa chumbar no estacionamento. Então é uma coisa que eu consigo aprender, né? Que depois eu consigo ajustar o estacionamento. Não foi uma coisa grave que põe em risco outras pessoas. Eu não excedi velocidade, então sempre fui ali com atenção e tentar ser calma no que eu iria fazer, né? Dar prioridade sempre, em qualquer lugar. Na rotunda eu parava, esperava um tempão, ó, todo mundo passava, não poder ir. Então acho que foi por isso que ele aprovou, que ela nos aprovou também, né? E eu fiquei muito, mas muito feliz que eu não precisei pagar também 350 euros, porque quem chumba na parte prática tem que pagar 350 euros, pelo menos na escola que eu faço parte, que eu fazia parte, né? Tinha que pagar 350 euros. Então, gente, isso dói no bolso. Eu vou contar pra vocês quanto que ficou a carta de condução. Ficou cara, viu? Depois que a pessoa é aprovada, tem que ir no site do IMT Online. E aí lá você tem que colocar os seus dados, tipo NIF, tem que preencher com todos os seus dados, data de nascimento, coisas tudo. E tem a parte também dos dados biométricos, que é a parte da fotografia e da assinatura, né? Pra quem é cidadão português, vai ter lá e é só, vai aparecer a foto e a assinatura e é só autorizar. Para nós que temos autorização de residência, não é possível fazer essa parte. Então, se você tem autorização de residência, se for aprovado, fizer lá o cadastro, tem que ir fazer marcação no IMT. Então eu precisei ir lá e fiz a foto e assinei lá também para eles poderem emitir a minha carta de condução, né? Quanto mais rápido você preencher lá, tirar foto e assinar, mais rápido chega a carta de condução. A partir do momento que você é aprovado, você já pode conduzir. Por quê? Posso conduzir com isso aqui. Isso aqui, durante 90 dias, vai substituir a minha carta de condução. Então eu consigo conduzir mostrando ela. Até a carta de condução chegar, né, você pode conduzir com isso aqui. Já me falaram que normalmente demora entre 15 dias, mais ou menos, para poder chegar a carta de condução, né? Mais uma informação que eu acho válida aqui comentar com vocês, que eu já comentei lá no Instagram também, que é sobre o tempo que você tem para tirar a carta de condução, né? Quando você faz a inscrição na escola de condução, você tem 2 anos de validade da licença. Então você tem 2 anos para poder tirar a sua carta por completo. Se você não tirar durante 2 anos, você vai ter que pagar novamente para poder tirar a carta. E uma coisa que eu não sabia que era, quando você é aprovado no exame teórico, você conta ali a data que você aprovou 1 ano para frente, que é quando você tem para poder finalizar e passar no exame prático. Então, no meu caso, eu fui aprovada no final de março, então eu teria final de março de 2025 para poder finalizar todo o meu processo da carta de condução. Sendo que a minha licença ela era válida até maio, final de maio de 2025. Então eu teria ali 2 meses ainda de validade da licença, mas eu só teria até final de março para poder tirar a carta de condução, né? Quem tá tirando a carta, fique atento a isso, porque realmente eu não sabia disso e me falaram há pouco tempo atrás. Sobre o que foi perguntado também na hora do exame, né, prático. Pra minha amiga, ela perguntou como que era, onde que era o local do pisca, de ligar as luzes, do limpa-vidros, qual que era a luz do óleo. Ele perguntou essas coisinhas aí pra ela. Pra mim, ele não chegou a perguntar nada, porque eu já peguei o carro no meio do percurso, né, pra poder voltar. Então essa foi a minha experiência fazendo o exame prático de condução aqui em Portugal. Já me falaram que o exame seria mais tranquilo do que o teórico, né, isso que o teórico é mais complicado. E realmente, pra mim, eu senti que o teórico foi mais complicado. O prático ali é só você ter muita paciência, fazer tudo tranquilamente, sabe? Não ficar nervosa também ajuda muito. E fazer tudo com calma e dar preferência a todo mundo que vier pela frente. Ah, e quanto que ficou a minha carta de condução no total? Eu paguei 750 euros para poder tirar a minha carta de condução. Na época que eu tirei, que foi, eu comecei o ano passado,
em maio do ano passado, que foi quando eu me inscrevi, ela tava 650. Só que se você pagasse dividido em 2 vezes, você pagava 650 ou à vista, né, era 650. Se você dividisse em 4 vezes, ficaria com juros de 100 euros, então ficaria 750. Você pagava 3 de 200 e uma de 150. E aí, o que eu fiz? Dividi em 4 vezes, que eu me arrependi até hoje. Era pra ter dividido em 2 vezes, que aí não ficava com juros, né? E aí, como eu chumbei 2 vezes na teórica, eu precisei pagar 2 vezes de 160. Então aí já ficou 320 euros. Teve a emissão da carta também, que foi os 40 euros que eu comentei com vocês. E fora isso, teve o exame também para poder fazer a inscrição na escola de condução, né? Que eu paguei 20 euros. Então, no total, a minha carta de condução saiu 1.130 euros. Eu achei muito caro. Mas foi porque também eu chumbei, né? Então foi essa minha experiência no exame prático. Agora eu tô muito feliz que eu vou poder conduzir. E agora é só pegar ali o jeito no carro, né? Vocês vão ver muitos vídeos eu conduzindo. E agora eu não tenho mais medo pra conduzir. Eu vou embora, meto as caras e vou fazendo tranquilo. E espero que tenha ajudado algum de vocês, tirando algumas dúvidas que vocês têm. Principalmente quem tá tirando a carta aqui em Portugal. A gente sabe que é um pouco mais complicado. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma dúvida, pode comentar aqui no vídeo que eu vou responder a vocês, tá? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei, de se inscrever no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau!